Você aí que tá começando como QA, ou você aí que já tá no seu primeiro emprego de QA, ou já começou no emprego de engenharia. Eu vou trazer aqui coisas que eu gostaria muito de saber quando eu comecei como QA. Então fica aí no vídeo, time. Eu sou o Mene e vamos começar. Então, galera, aqui eu vou trazer alguns tópicozinhos de coisas que eu realmente gostaria que alguém tivesse falado comigo para eu tomar mais atenção nessas coisas. Para alguns, ela pode até parecer óbvio, mas não é somente a questão de você saber que você tem que fazer aquilo, mas também o grau de importância que isso faz no seu dia a dia. Com essas dicas que eu vou trazer, eu quero fazer com que você tenha um início mais confortável aí na sua empresa, né? E que você ataque pontos que vão acabar também fazendo com que você se realce aí no seu trabalho. E claro, né? Isso não necessariamente precisa ser feito quando entra, né? Porque, óbvio, quando entra é muito melhor, mas caso você aí tá trabalhando como QA e não está abordando um desses pontos, também pode ser algo que vá te ajudar aí a melhorar não somente o seu relacionamento com o time, mas até mesmo trazer mais visibilidade aí pra você, tá certo? Então vamos começar, galera. Eu pensei em várias coisas que outras pessoas já me contaram, mas aí eu parei pra pensar, não, peraí, deixa eu pensar aqui nas coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado, sabe? Então eu entrei na minha cabeça ali, tentei voltar pra minha época de estagiário, minha época de júnior, e pensar nas coisas que eu pensava e os medos que eu tinha, né? Então, como primeiro tópico, essa é uma das coisas que vai te ajudar muito no seu início, não somente para dar visibilidade, mostrar que você entende mais do produto, mas também porque vai tirar muito da sua ansiedade de como o produto está. Então, a ideia é sempre leia todos os documentos do sistema, certo? Então, assim, obviamente, temos alguns casos aí de que a empresa não necessariamente faz documentação do sistema, que é péssimo. Inclusive, caso você não tenha uma documentação feita na hora que você entrou, tente criar, porque isso vai ser muito importante para não somente a nossa parte de qualidade, né, do produto, mas também com o alinhamento do time e até mesmo para pessoas novas que chegarem depois, né? Isso vai adiantar muito o processo de onboarding delas, elas vão conseguir performar muito mais rápido. Porém, eu espero muito que essa empresa aí, ela tenha, assim, uma documentação do sistema, do produto, como ele funciona. Normalmente ele pode estar no Confluence, né, caso vocês estejam utilizando o guarda-chuva da Atlassian. Porém, independente disso, procure esses documentos, né, fale com o seu manager, fale aí com o PO do produto que você está trabalhando, ou até mesmo com o desenvolvedor, e procura aonde estão essas documentações. Essas documentações vão fazer você ser muito mais ágil no seu início, elas vão fazer você trabalhar com conhecimento já no produto, entendendo o que o produto deveria estar fazendo e como ele está funcionando, e até mesmo isso vai te ajudar quando você já for fazer testes exploratórios, você consiga entrar em pontos que você não necessariamente fosse entender caso você não tivesse lido o documento. Principalmente, o que acontece muito, né? Principalmente se você está trabalhando com back-office, é aquelas features lá que elas foram meio esquecidas, que elas existem, não existem, que ninguém usa, sabe? Isso acontece bastante. Então é bem legal ter essa documentação, porque você consegue ter um histórico da plataforma. E claro, né? Espero que você tenha aí a possibilidade de ter uma documentação. Eu já trabalhei em alguns lugares que tinha uma documentação bem fraquinha. Eu senti a dor que era ter uma documentação mal feita. Então, aí vai mais uma dica meio que bônus dentro desse tópico aqui. Tente sim criar essa documentação caso ela não exista, tá? É muito importante e as pessoas vão adorar você por causa disso. Porque a documentação é tudo. Segundo tópico, isso daqui pode ser difícil para algumas pessoas, mais fácil para outras. Principalmente depois de começar a trabalhar remoto, isso pode não atrapalhar, mas ser um pouco mais difícil do que o normal. Porém, a minha dica é pergunte às pessoas. Sim, galera, você aí começou como QA Júnior, você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a saber as coisas que são específicas, ou até mesmo se você começou aí, você não é obrigado a saber tudo, tá? Principalmente, você começou como júnior, as pessoas vão entender que você tem alguns gaps técnicos, você vai ter alguns gaps de conhecimento de produto, tá? Um júnior, ele tá lá para aprender também. Então, perguntar para as pessoas, mostrar que você está interessado, sim, em entender aquele produto, né? Ou entender até mesmo a parte técnica, como funciona o sistema, é sempre muito bem visto, tá? Obviamente, a gente tem sempre seus casos, aquela pessoa que não queria que você perguntasse, ou aquela pessoa que não gosta de conversar muito. Porém, no geral, é de extrema importância, principalmente você sendo QA, você tem que entender de como as coisas estão funcionando. Então, nada melhor para perguntar com quem sabe. E aí você vai ser a próxima pessoa que sabe. Mas lembrando, hein, não se esqueça de procurar a documentação primeiro.
Isso é muito importante também, justamente por isso que eu falei de ler a documentação, porque tem muita coisa que está na documentação. Então, você pode necessariamente achar uma coisa que está na documentação e responder sua própria pergunta e não ter que parar outra pessoa. Porém, caso essa informação não exista ou você não conseguir encontrar, perfeito, vai atrás de quem entende. E isso até mesmo para a parte técnica. Você se encontrou num problema que você não está conseguindo resolver ali no código, ou você se encontrou num problema na automação, né, que você não sabe como resolver, não sabe como ir para frente, vai lá e pergunta, galera. É sempre muito importante fazer isso. Você, obviamente, né, caso venha um erro, sempre procure o erro, procure entender o erro, procura na internet, vê se você acha, né, nessas pesquisas a solução desse problema, e caso você não entenda, tenta aprender também. Porém, se você ali tá 40 minutos tentando achar a solução daquele problema, sim, vai atrás de alguma pessoa que possa te ajudar. Se tiver outro QA de automação trabalhando aí com você, pergunta para ele, né, seu gerente, ou até mesmo para o desenvolvedor, como é questão mais técnica, né, de automação, às vezes ele pode achar ali alguma coisa que não necessariamente tem a ver só com automação, mas sim com um algoritmo e com código no geral. Então, time, não tenha medo de perguntar, não é porque você foi contratado como júnior que você tem que saber codar uma automação perfeita, incrível. Inexperiência, isso é muito, muito comum, e as pessoas em volta de você estão esperando esses gaps para serem preenchidos, e elas têm que ajudar você a evoluir nisso. Então fica tranquilo, a empresa não contrata um júnior esperando que venha um sênior, certo? Ou pelo menos não deveria. Mas fiquem tranquilos, isso é muito comum e perguntar é sempre muito bom. Então, time, eu vou falar aqui sobre o terceiro tópico, que é o dev é o caminho para o sucesso. E por que eu falo isso, né? Tem muita aquela brincadeira, né, de gato e rato, que dev, que tem, né, que o QA, ele acha os problemas do que o dev desenvolveu e tal, nossa, isso é problemático. Mas eu digo o contrário, você tem que ir atrás de ir conversar com o dev, sempre estar em sintonia com ele. Por quê? Quando ele for te devolver aquela feature, ela sim pode vir com problemas. Acontece, às vezes, do dev voltar a alguma coisa que era para estar funcionando de verdade, né, que estava lá nos requisitos e não estar. Isso pode acontecer, não deveria acontecer com frequência, tá, mas pode sim acontecer. E a ideia aqui é que você sempre volte para ele com esses problemas. Você tem que entender, apesar de que você achou esse problema e você pensar, poxa, isso foi desleixo do dev. Na verdade, não necessariamente. Pode ser mesmo que aconteceu um erro, né? Erros acontecem todo dia e você achou. Você tem que tratar isso como uma descoberta, né, de um problema e que vocês têm que resolver juntos. Eita, meu fone desligou. Tirando aqui o fone, galera, no cabelinho novo, tem que ajeitar ele. Então você tem que saber como voltar esse bug pro dev, tá? Você precisa entender ali que ele não quer aquele bug e quanto mais tempo ele trabalhar, você também vai trabalhar e vice-versa. Ninguém aí quer fazer retrabalho, então tenta sempre vir com um bug muito bem descrito, né? Então ter essa conversa, esse entendimento com o dev, fazer que ele entenda que você tá no mesmo time que ele, tratar ele como no seu mesmo time, né? Você não ficar puto com ele porque ele tá te dando um monte de bug para você ter que criar. Sempre tenta entrar em sintonia com ele e trazer documentações, né? Bugs bem documentados para com que ele consiga resolver esse problema o mais rápido possível, né? Trazer prints, trazer aí talvez até coisas do console, caso tenha algum log, né? Mas esse é o terceiro ponto, então pegue na mão do dev, o dev é o seu melhor amigo. Essa brincadeira aí de gato e rato é tudo uma doideira, o dev é o seu melhor amigo dentro da empresa. Um quarto ponto que eu gostaria que as pessoas falassem isso pra mim. E, de novo, isso daqui parece uma coisa óbvia, como alguns outros pontos ali, porém, a questão não é só de ser óbvio, é mais em pensar o quão pesado é isso, né? Então, qual que é o quarto ponto? Falar com o PO e entender o roadmap do produto que você está trabalhando, né? Para quem não sabe, PO é o Product Owner, ou também pode ser o PM, que é o Product Manager, que eles são basicamente os donos do produto aí. Por isso que é legal perguntar sobre o roadmap do produto para esses profissionais. Essa, galera, é de extrema importância. Você como que é, você tem que entender exatamente para onde o produto está indo, o que vocês têm intenção de fazer e qual que é o roadmap detalhado. Obviamente, isso é uma coisa que todo time precisa saber. Mas você como QA tem que ter isso em mente o tempo todo, para que você possa aplicar essas opiniões, né, relacionadas a desenvolvimento e tempo de desenvolvimento na hora que você estiver aí fazendo uma grooming, uma planning. Porque, normalmente, quando você vai fazer uma reunião de projeto, né, no caso uma grooming, uma planning, que é que você vai planejar as suas próximas 2 semanas, eu estou falando aqui de um time ágil, né, você tem que entender qual é o roadmap do produto, porque muitas vezes quando vão fazer o desenvolvimento, o PO desenvolvedor, eles pensam ali no tempo de desenvolvimento, mas eles não estão pensando necessariamente no tempo de teste que vão acontecer,
que pode ter retorno. Então você tem que saber exatamente a quantidade que pode ser feita, né? Entender o roadmap para ver se realmente, na hora que você for fazer essas reuniões, elas se encaixam com o tempo condizente, né? Você, como QA, tem que entender que às vezes é melhor puxar um pouquinho mais para precisamos de mais tempo para trabalhar com isso do que vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, que acontece muito. Então, conversa com seu PO, entende como um produto, como que ele funciona, entende para onde que ele está indo, qual que é o roadmap, se tiver documentação e você ainda não achou, né, ou se você achou, leia, e se você não achou, procure com ele. Então é isso, galera. Sempre converse com o PO, sempre esteja bem alinhado com ele e também traga também os seus pontos de vista em relação ao desenvolvimento do projeto e também, né, sempre dê pitacos aí no tempo de entrega que a gente precisa fazer para cada tipo de feature que a gente vai desenvolver. Time, quinta e última dica, essa daqui, ela é muito importante, obviamente ela não é uma coisa aqui que é, talvez eu diria até possível, mas a quinta dica é, se esforce para estar ligado em tudo que acontece com o produto. Toda alteração que está acontecendo ou que vai acontecer no produto é da responsabilidade do QA também saber imputar a parte de qualidade. Então você precisa saber o que vai entrar. Isso tem muito a ver com o que eu falei agora de falar com o PO, entender mais sobre o roadmap. Porque você precisa estar ligado no que está acontecendo, se estão acontecendo bugs, de quais ambientes esse bug ele vem, se vem de staging, de um ambiente de teste ou um ambiente de produção, né? Então, dependendo, você também tem que estar de olho. Caso encontrem um bug em produção, você tem que ir lá testar para ver se o bug está acontecendo mesmo, se ele está acontecendo em outros ambientes. Caso alguma coisa seja alterada no produto, você precisa estar sabendo o que está acontecendo. Caso esteja acontecendo alguma alteração no sistema, também você tem que saber o que está acontecendo. Então, esteja sempre ligado. Caso vocês utilizem Slack ou Teams, vocês vão ter grupos aí e tente ficar ligado em todos esses grupos. E lembrando, caso você seja novo, pede para o seu gerente, né, para o seu mentor, para o seu buddy, te colocar em todos os canais que são importantes, porque você tem que estar na maioria deles para saber tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Como eu já disse aí em outros vídeos do nosso canal, o QA ele tem que meio que saber um pouquinho de tudo. Não só de áreas, mas também do que está acontecendo ao seu redor em relação ao produto. Como eu sempre gosto de dizer, nós os QA Engineers somos os guardiões da qualidade. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouquinho mais de coisas que eu realmente considero importantes para caso você esteja começando. Se isso daqui te ajudou, né, ou você que está começando, viu como que é mais ou menos iniciar, deixa um like caso tenha te ajudado, você que já trabalha com isso também, deixe seu like aí, isso ajuda muito a gente. E caso vocês tenham alguma dúvida, ou até mesmo alguma coisa que vocês já trabalharam e viram que é muito importante trabalhar no começo, deixa aí nos comentários pra gente discutir. Eu sempre respondo os comentários, tá, galera? E uma outra coisa, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, a gente tem muito mais conteúdo sobre QA, nós somos Alumis Tech, então considere aí se inscrever e ativar o sininho, a gente coloca vídeo toda semana e é com muito, muito carinho, viu, time? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!